Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música. Lineker no Vozes da Vez. Que honra. Na honra toda minha, eu vou falar o que eu falo sempre. O microfone é seu, faz o que você quiser aí, porque eu só quero te ouvir. Tô feliz, acho que a última vez que a gente se encontrou Foi no Sem Censura. foi no Sem Censura, mas a última entrevista nossa Foi aqui na Nova foi Brasil. na Nova Brasil. Eu Foi ia no... lançar ou já tinha lançado o Você Índigo? ia lançar o Índigo. Que era um momento, assim, super esperado por mim, super aguardado. Acho que um pré-carreira solo, né? Índigo sendo meu primeiro solo. Pré-Grammy. Pré-Grammy, pré-tanta Era coisa, outra. assim. Era Você era outra. outra pessoa. E acho que já outra de novo, né? A cada disco, a cada projeto, eu acho que é uma oportunidade da gente roteirizar de novo a vida e acrescentar mais um capítulo na nossa história. Então, tá aqui hoje com quase um ano de Caju e com tantas transformações internas, externas, mercadológicas a nível do meu trabalho, assim, né? A nível de não só expansão, mas de pé no chão mesmo das coisas. Acho que é muito feliz. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Você usou uma palavra chamada expansão. Você está satisfeita com a expansão da sua arte? Porque você surgiu como uma cantora nichada, independente e nichada. É totalmente da era digital, então só a galera que orbitava ali na internet conhecia a Lineker. E aí foi galgando, né? O seu sucesso também não veio de uma hora para outra, como muita gente acha. Né? E aí veio um Grammy, primeiro veio a carreira solo, veio um Grammy, veio uma música que expandiu as suas fronteiras, e aí eu tô falando de Baby 95, e aí vem Caju, que te faz furar totalmente a bolha. E eu não vou nem falar só em números, não, que em menos de 24 horas você alcançou marcas enormes, mas eu vou te falar de bolha, assim. De Volta Redonda tá ouvindo Lineker, e eu coloco Volta Redonda, que é a minha cidade natal, que só chega lá aquilo que tá muito na Crowley. Como é que está sendo essa furada de bolha? Quais são as vantagens de você ter furado a bolha e quais são as desvantagens também de você ter saído dessa sua zona de conforto, que é estar nesse nicho independente e tal? Sim. Eu acho que o mais bonito da expansão, quando eu sei cada estágio da minha carreira, é a alegria de saber que tudo isso foi construído, que não foi à toa. E aí, quando eu digo construído, eu falo até antes de Lineker e os Caramelos, mas falo de a Lineker com 16 anos de idade, compondo no quarto, só porque tinha necessidade de dizer coisas que ela não tinha coragem. Então, assim, esse ano eu faço 10 anos de carreira. E nesses 10 anos muitas coisas aconteceram. Eu vivi muitos cenários. Eu chego na indústria, na música, no momento onde a internet estava pulverizando muita gente, num lugar onde a gente estava vindo numa nova safra de artistas LGBTQIAPN+, expandindo o mercado, por mais ainda que fôssemos nichados, no sentido de estarmos na internet, mas um boom, né? Uma galera vindo dentro de um movimento. E tudo muito galgado, assim, né? Disco a disco, composição a composição, show a show, com crescente de público a cada disco, um crescente de casas de shows que me recebiam, cidades que eu ia. Então agora, com Caju, em 2025, né, no final de 2024, que é quando eu lanço o disco, e 2025, na expansão que o meu trabalho chegou, tipo, fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer, que era a temporada de cidade. Então poder ficar 3 dias numa cidade fazendo sexta, sábado, domingo, ou como agora em Salvador que a gente fez sábado, domingo e segunda-feira de uma semana comum, mais sold out, girando um Brasil inteiro, tendo uma demanda em novas cidades ou em outras cidades, mas em casas gigantescas, como foi em São Paulo, por exemplo, né? Estrear 3 noites no Espaço Unimed, que é onde eu fui ver todos os shows internacionais ou de artistas que tinham uma projeção dentro do mainstream muito maior do que a minha, anos e anos construída de carreira. Então acho que chegar nesse lugar hoje me deixa absurdamente feliz e grata e consciente também,
De não é uma coisa, meu Deus, obviamente estou vivendo muitos sonhos, Eu mas é imagino. bom quando você vive o sonho sabendo que eu construí para chegar aqui. Então, dentro dessa onda, é importante também que eu aproveite. Claro. E acho que se aproveita quando seu pé tá no chão. Então, eu tô com o pé muito no chão, assim, muito consciente de que eu escrevi Caju para ser um disco meu, um disco onde eu me realizasse internamente dentro da minha obra, dentro do meu trabalho, que eu conseguisse me saudar e me aplaudir, mas que também era um disco onde eu queria falar com outras pessoas, chegar em outras bolhas. E aí, por mais que eu tenha projetado isso internamente, a surpresa de ver que eu consegui concluir minha meta é linda. E assim, é que é uma meta que ela não se dá por fechada, né? Não é um caso fechado, mas que a cada dia, a cada semana que passa, a cada mês, mesmo sendo um disco lançado em agosto de 2024, as surpresas seguem acontecendo. E isso é maravilhoso, assim. Acho que é um presente para mim, assim, é um presente para quem me acompanha, é um presente para quem chega a partir desse disco. E eu tô realmente feliz, assim, e é bom falar, realmente. Porque às vezes a gente fala só pra encher a linguiça, né? Não, eu tô feliz, não sei. Tô realmente feliz, assim. E ter saído dessa sua zona de conforto, te trouxe algum desconforto? A exposição que uma carreira musical e uma carreira artística, quando envolve visibilidade, traz para qualquer pessoa, são vários pratos mexendo, né? Vários pratos girando no dedo. E aí acho que no meu caso eu agradeço primeiro a análise, ter uma terapeuta que está comigo há 9 anos quase, e a minha fé também, que me ajuda a me blindar desse lugar da exposição, onde eu tô sendo pulverizada na casa de muitas pessoas que eu nem imagino. Eu tô andando na rua e obviamente tem um celular me filmando. Acho que Já se acostumou com isso? por mais que eu me acostume, eu não deixo ainda de me assustar. É mais me assusta do que me acostuma, eu acho. Porque eu acho que quando você vai chegando nesse lugar de expandir cada vez mais para as pessoas, você perde o controle da sua intimidade, né? Que eu já experimentava isso desde o começo, Uhum. mas que agora, obviamente, está em outro lugar de ser diferente, né? Das pessoas de fato me conhecerem, de ter uma coisa mesmo da invasão da privacidade mais atenuada, assim. E eu ainda sou uma artista que sou uma compositora do cotidiano, então eu não estou fechada numa bolha onde eu só vou viver minha bolha. Então eu também me forço e sou corajosa de viver algumas coisas que dentro do comum do que as pessoas esperam pro lugar que eu vivo eu não poderia ir. E ainda assim eu tô ali vivendo. Vou à praia, vou a samba, saio, me E divirto. você consegue você consegue se divertir? Porque se você tem que observar o cotidiano, você tem que estar de alguma forma também invisível. Sim, eu consigo me divertir, mas é uma diversão hoje assistida, né? Tipo, sair com segurança, eh, sair sempre em bando. Obviamente também não sou uma pessoa que passa batida, né? Porque ela é bem É pequenininha, baixinha, ela é bem né? baixinha, é uma cara Mignon. bem minhonzinha. Então acho que é difícil, mas ainda assim eu me exercito nesse lugar, porque para mim seria tristérrimo a possibilidade de não viver mais ou viver num rolê muito isolado, porque o mundo não me deixa viver. Então, é saber que essas coisas vão me acontecer e também tem uma coisa do limite, Fabi, porque eu acho que antes eu tinha muito medo de falar não, muito medo de falar não vou tirar a foto agora, estou vivendo meu rolê. Então, acho que eu acolho todas as pessoas que chegam pelo amor que eu tenho por elas, de saber que todas elas são muito fundamentais para a expansão do meu trabalho, para que o meu trabalho exista, mas eu também entendo que eu sou uma pessoa e tem momentos que meu CPF precisa estar mais em voga do que meu CNPJ. E aí meu trabalho não é uma coisa que eu fecho a porta e acabo o trabalho, né? Que eu bato meu cartão e Uhum, acaba. É a minha uhum, cara, a minha vida, a minha uhum. história. Mas aí para poder viver, acho que o limite vem muito como uma ferramenta de aprender a dar limite, falar agradeço, mas assim como você, eu também quero mergulhar e tomar sol. Foi a psicanálise que te ajudou a aprender a falar não? Sem dúvida, sem dúvida. E ainda assim, por mais que eu seja uma pessoa há quase 9 anos em análise, em exercício, né, de análise, é difícil, mas é mais fácil do que no começo. Porque o Sim. começo eu lembro que, por exemplo, final de show eram filas quilométricas de fotos, né? Então, assim, eu já atendi 600 pessoas numa Você noite, demorava mais atendendo mais do que no atendendo do que no palco. show. Era tipo 2 horas só de atendimento. Então, acho que para uma saúde também de entrega, né? Meu trabalho é físico, Claro. para além de emocional e de escrita poética, ele é físico. Eu preciso estar inteira para fazer um show de 2 horas e meia, 2 horas e 10. É um trabalho que ele acontece desde a hora que eu saio da minha casa para ir para o aeroporto.
Então, acho que o jogo ali, né, de estar em análise, estar em exercício comigo e me colocar também humana nesse lugar que é tão exposto, me ajudou, tem me ajudado a delimitar coisas, espaços e não deixar de viver. Uma coisa que eu acho muito interessante da sua carreira, me corrija se eu estiver errada, mas eu observo com muita atenção, você não tem hater. Tenho. São muito poucos. Eu acho que com Caju veio mais pela expansão, É mas tem mesmo. Eu andei muito, observando super as suas redes sociais e tem eu não muito. vi, E o para além do algoritmo hater que não me chega em mostrou comentário, tem um hater também de mensagem, né? inbox. Inbox, então assim, eu vejo até que minha equipe de comunicação blinda algumas palavras, e aí depois eu vou ver que aquilo está habilitado nas minhas redes sociais para quem não chega, mas como é um trabalho muito feito à mãos, eu vejo que tem. E na rua também, assim, de pessoas falarem umas besteiras. Porque é isso, Eu mesmo ia dizer que saindo. você é uma unanimidade, assim. Não. E eu acho que eu nunca vou ser, porque para além de ser uma pessoa famosa, e é difícil, é estranho falar, sou uma pessoa famosa, Hum, mas para além de ser, eu não posso deixar de fazer o recorte de quem eu sou, né? uhum. Uma mulher preta, uma travesti no Brasil, que por mais que eu fure bolhas e chegue na casa de muitas pessoas, o meu país não é um país acolhedor a mim nem as minhas, né? A outras pessoas trans, a outras pessoas pretas. Então, o hater ele vem muito no lugar de gênero, obviamente, mas agora também no lugar de desmerecimento, como se eu não merecesse chegar em alguns lugares porque as pessoas têm predileção por outras ou porque não, mas ela acabou de chegar, o disco dela nem tem tanto alcance assim e ela tá em tal lugar, ela tá sendo a artista que mais no Prêmio Multishow, por exemplo, foi uma coisa que a gente percebeu, o hater vindo assim, que ninguém sabe quem ela é, ela ganhando todos os prêmios da noite. Então esse lugar de desmerecimento quando você é uma artista de qualidade e preza pela qualidade do seu trabalho e é reconhecido no seu país por isso, mercadologicamente, dá para pessoas com uma energia baixa ou com outro teor de conhecimento uma coisa de não merecimento. Então vem por esse lugar assim de não tem que ser ela nesse lugar, tem que ser outra pessoa. Então isso é bem Você já consegue fazer uma leitura do tipo, isso é uma coisa da pessoa, isso não bate em mim. consigo. Acho que em algumas situações antes eu tinha vontade de, então, escrever, mas assim, eu não sei nem quem é você, não sei da sua história, não sei da sua trajetória. Se eu for me estressar escrevendo, vai ser um tempo da minha vida que eu poderia estar Sim, descansando ou sim, escrevendo. sim. Então, acho que quando você consegue definir exato o que é do outro e o que é seu, é bom também. Mas ainda assim existe. Eu vou voltar nesse assunto, mas eu queria voltar um pouquinho antes de Caju, falar de Baby 95, porque é uma música sua, da Mamundi, da Tássia e da Tulipa, Uhum, que fez com que muitos ídolos seus chegassem até você, uhum, passassem a te conhecer, né? E aí eu queria que você fizesse uma leitura para a gente. O que você acha que tem nessa canção que é meio pré-caju, né? uhum, Ela meio que abriu assim uma fresta nessa porta que agora você arrombou. Mas é uma música que conseguiu abrir uma brecha. O uhum. que você acha que tem nessa música diferente do que você tinha feito até então? Sim. Eu acho que para além desse encontro, que é muito potente, né, com essas compositoras que, além de serem minhas amigas, são minhas fãs, assim. Quer dizer, eu sou fã delas, E elas são suas fãs, claro. mas Tássia tinha inclusive o seu. Não, você que eu tinha a tinha, música né? de A Tássia, música de Tássia no seu eu sou telefone. muito fã delas, e eu acho que também tem uma escolha de produção. A produção de Índigo e a produção de Caju, ela tem a assinatura do Fejuca e Fejuca, Gustavo e Gustavo. eu. Uhum. Então acho que tem uma coisa da qualidade do meu som que mudou mesmo por outras possibilidades, não só de instrumento ou mixagem, mas também de botar a mão numa produção e fazer coisas que eu achava antes que eu não podia, e a partir de Índigo, como era uma coisa minha propriamente, e solo, de experimentar outras loucuras, assim. Então acho que foi a primeira vez que eu banquei o pop, por exemplo, né? Que acho que isso, quando você começa a entrevista trazendo que eu era uma cantora nichada, a partir do momento que você faz sucesso dentro de uma categoria de música no Brasil, você não pode experimentar outros lugares. Então, quando eu assumi que eu ouvia pop, que eu gostava de pop, que meu trabalho sentia um apelo pop não só pela internet, mas também por uma faixa etária de público na época que me ouvia, e também pelo que eu consumi e poderia fazer,
acho que ele expande, né? Foi a minha primeira música que entrou como trilha sonora de novela. Então acho que tem isso, assim. Baby tem um crescente muito natural e muito bonito, assim, né? Tanto é que é uma das músicas mais ouvidas do Índigo e uma das minhas músicas mais ouvidas até hoje. Então, Eu entrevistei o Péricles e ele chegou até você por essa música. uhum, E e aí você disse agora há pouco ser uma pessoa famosa, e aí você se conteve e falou assim: "É difícil até eu falar que eu sou uma pessoa famosa". Como é que está sendo para você, apesar da psicanálise, da fé que te aterra, saber que essas pessoas famosas te admiram uhum, absurdamente, Ivete cai de amores por você publicamente. uhum. Isso mexe também, né, Não, com não só com o demais. ego, mas, sei lá, desequilibra um pouco os chakras, não? Totalmente, porque acho que mesmo vivendo tudo que eu vivo hoje e sabendo que essas pessoas estão, não é mais assim, nossa, fulano tá a 10 pessoas de você. Não, tem um telefone. Então assim, eu posso ligar agora. Mas ainda assim eu sou muito de Araraquara ainda, sabe? E vai ser sempre, Você isso é lindo sempre. também. E aí às vezes eu me vejo, obviamente, fingindo um costume. Com outras pessoas eu consegui relaxar. Ivete, por exemplo, é uma pessoa que hoje eu consegui relaxar mais. Porque é isso, né? Tipo, minha ídola. Eu era fã dela desde criança. E aí, de repente, faço música. Vou fazer Rock in Rio com ela. Ela conhece o meu trabalho. O Péricles conhece o meu trabalho. Djavan saindo da casa dele para assistir o meu show no Vivo Rio. Lineker, eu chorei quando eu vi. Só de falar, eu vou encher meus olhos de água. Eu chorei quando eu vi esse vídeo. Não, assim. Porque eu torço muito por você e eu fico tão feliz de ver que os meus, a minha geração, sabe, está sendo notada por Uhum, essas pessoas e sabendo o quanto é importante que essas uhum. pessoas notem, sabe? Não, e assim, e num lugar tão distante dele ser assim, o minha maior inspiração. E Sim. eu falo isso em todos os lugares. Acho que às vezes eu sou até assim pedante de falar tanto que eu amo ele, mas de fato assim, ele me atravessa. E aí ver aquela pessoa, primeiro que ele foi no meu camarim antes do show, né? Não E foi como nem é que faz show depois. depois? E aí foi assim, eu, oi, Diva, tudo bem? Que bom que você veio. E assim por dentro, meu Deus, o Djavan no meu camarim, pra mim, assim, a mesma coisa que se a Beyoncé aparece aqui, sabe? A mesma coisa. E aí ver ele, assim, o show inteiro me observando, levantando pra Uhum, aplaudir, uhum. aplaudindo de pé, isso significa muito, sabe? Então acho que, por mais doido e surreal que pareça, e íntimo hoje, eu acho que eu nunca vou conseguir fingir costume. Porque eu sei o quanto essas pessoas me inspiram. E eu acho que é até bom, às vezes, não desencantar tanto. Claro, claro. Por exemplo, Você consegue já ligar para o Djavan? não, não. É bom também manter um É certo, bom, né? mas demorou, por exemplo. Eu comecei a escrever por conta da Tulipa, por Sim, conta do efêmera da Tulipa. sim. E o primeiro show grande que eu fiz no Rio de Janeiro, meu terceiro show da vida, Foi foi abrindo para a abrindo, Tulipa e para Marcelo Genesi no Circo Voador. estava lá. Hoje, a Tulipa é minha irmã, sim, da gente falar barbaridades. Mas demorou para eu desencantar essa amizade. E agora a gente ser tipo. Hoje eu mandei, por exemplo, uma foto para ela porque eu mudei de casa e ela me levou um boldo. Ah, amigo, o boldo tá crescendo. Então, de confidente, assim, né? Mas Um acho que boldo, um gente. boldo, me levou um boldo e o boldo tá vindo. Mas é doido desencantar seus ídolos, assim. Mas acho que uma hora acontece mais agora, ainda é muito assim. Tem o telefone, mas. Você sabe que você já desperta isso em muitas pessoas, né? Você tem essa consciência de Que que doideira. muitas pessoas olham para você do mesmo jeito que você olha para o Djavan. Não existe. Que doido. Eu agradeço, assim. Como é que Mas você está recebendo o carinho das crianças, por exemplo? criança é uma coisa que eu acho que, desde criança, eu sempre amei criança. Teve até uma época na minha adolescência que eu trabalhei com teatro infantil e recriação de festa infantil, que a tia Lili sempre lúdica, né? Sempre aqui. Inclusive, Bento, a hora que eu vou conhecer Ah, vai ser meu aquela coisa Deus! assim. Ele já te ama, você sabe, né? Mas criança no show era uma coisa que tinha visto assim uma ou duas, mas agora vem E crianças com shows à família, noite, né? shows à noite, de ficar assim no front, com faixa na Bento cabeça, será com desses. a cartolina escrita Aline que é minha diva. Eu assim, que doideira. Não faço, né, uma música ainda direcionada para o público infantil, mas até essa presença me faz pensar que bom que algumas pessoas que criam estão olhando para minha música como uma possibilidade de educação também.
não só pelo que eu escrevo, mas o que significa a minha imagem ali no palco, Uhum. né? Com Uhum. novas possibilidades. Uhum. Mães que levam crianças que estão em transição, crianças, e aí me tem como referência. Isso é muito grande, assim, para além de qualquer dinheiro, para além de qualquer status, para além de qualquer outra possibilidade que expanda meu trabalho, eu acho que o amor por esse tipo de gente que está chegando na vida e está me vendo ali com o olho brilhando, significa muito para mim, muito. Porque eu, quando criança, não tinha essa referência de uma Lineker, não tinha. Sim. Então, hoje, poder ser para essas crianças e falar com algumas delas depois do camarim, que assim, às vezes é difícil atender muita gente, mas criança faz questão. Porque criança vai levar aquilo para sempre, né? Eu, por exemplo, uma criança canceriana, tenho minhas memórias de infância muito preservadas, Sim. de lembrar com riqueza de detalhe, de cheiro das coisas, que roupa que eu tava, que dia era, como tava. Então imagina uma criança poder ver um show como é Caju hoje, com luz, com cenário, com cortina que cai, com banda gigante, com troca de figurino. É assim, fui num show da Lineker quando eu tinha 5 anos e hoje Quero ser artista quero ser também. artista. Então eu valorizo muito esse espaço e nos shows tenho agradecido muito as pessoas que criam por levarem essas crianças, assim, muito, muito fundamental para mim. Eu tenho falado com algumas pessoas, Lili, e vou falar aqui publicamente pela primeira vez e talvez cause até uma certa celeuma, porque eu trabalho com entrevistando artistas, né, Uhum, principalmente da música. Eu acho que a música brasileira ela foi ocupada por grandes cantoras, Gal, Bethânia, Marina Lima, e aí tem a geração Marisa Monte, e a gente ficou com um gap de cantoras pop, divas de MPB. uhum, Nós tínhamos esse gap. uhum, E muita gente podia ter ocupado. E acabaram indo para outros caminhos. E eu acho que quem ocupou esse lugar foi você. Da minha geração, quem ocupou esse lugar é você. Eu acho que a gente tem Maria, não estou te comparando a Marisa, nem a uhum, Gal, nem a Bethânia, mas esse gap que estava faltando, esse buraco nesse mercado de cantora popular de música brasileira, você ocupou e está ocupando isso com uma beleza muito grande, porque o mercado, me parece, ser muito extrativista. uhum, E você foi lá e bancou o mercado, dobrou a meta, sabe? Você falou: eu vou fazer um disco que tem uma música de 7 minutos, eu vou fazer um disco que não tem soca-soca, eu vou ser uma uhum. cantora pop que vai falar de amor, que vai falar de afetos, que vai falar de tudo que você fala com a beleza que a música popular brasileira sempre falou. Você já parou para pensar nisso? Acho que nesse lugar de instaurar algo para minha geração, não, mas eu reconheço que o Brasil é um país de grandes cantoras. E eu acho que, como eu falei da Tulipa, né? A Tulipa, para mim, foi a cantora da minha geração que me colocou num lugar de, nossa, eu posso ser isso, mais próximo, né? Eu posso cantar assim com essa velocidade, eu posso veracidade e eu posso ser diferente, porque a Tulipa tem um timbre específico, Uhum, uma composição específica. uhum. Então acho que agradeço, mas é muito doido saber a quantidade de cantoras, a quantidade de fazedoras mesmo de música no Brasil, mas ainda assim ser uma dificuldade quando você é independente e quer muito defender uma vertente da poesia que não tem a ver com o que o Brasil, no geral, consome, né? No sentido de composição, no sentido de Até de apelo, no estilo sentido de musical, né? estilo. Então, acho que conseguir furar uma bolha assim hoje e chegar na casa de tantas pessoas, sendo eu, não negociando minha poesia, não negociando o meu timbre de voz, não negociando o que eu quero escrever e ainda assim poder chegar com verdade para essas pessoas, para mim é maravilhoso. Eu já falei isso numa outra entrevista, mas eu fico feliz por ter furado uma bolha da própria comunidade LGBTQIA+, no sentido de expansão mesmo de público, de Uhum. senhoras me pararem na rua e falarem, você não é menino do Caju? Eu, sim, sou. Então acho que essa coisa geracional mesmo de ser uma mulher de 29 anos, quase 30, chegando na casa de pessoas muito mais velhas que eu, com o dobro da minha idade, que sabem que sabem o que meu trabalho é e consumirem isso, é uma alegria gigante, assim, é um presente. Caju, eu já vi várias entrevistas sua falando de Caju, foi um disco intencionalmente calculado, né? Foi.
E eu ouvi você dizer que você queria que soasse Disney. O sarrafo é bem alto, né, querer que soe Disney. Porque o sua Disney é sua mágico, que é quando, por exemplo, você ouve qualquer trilha da Disney e você não esquece como eram as cordas, como é a abertura dos filmes da Disney. É nesse lugar do lúdico mesmo, que eu não queria poupar magia. Não queria poupar. Você ficou satisfeita com a sua Disneylandia? Muito, muito assim. Valeu cada centavo que eu paguei desse disco. Valeu cada hora escrevendo. Valeu cada hora de estúdio. Valeu tudo, tudo, tudo valeu. Porque, obviamente, era um disco calculado para um novo lugar, né? Um tiro no escuro para um novo lugar que eu queria ir. Mas primeiro eu tinha que estar muito feliz. Então, assim, eu fico muito feliz que a minha felicidade vem antes do que a felicidade da indústria de ser um disco que furou bolhas e que alcançou números. Mas é assim, a partir do momento que eu lancei, antes de lançar eu já sabia que era meu disco assim, de eu botar pra ouvir, sem nenhuma arrogância, sem nenhum ego assim de eu gosto do disco, eu ouço o disco. Você tá na expectativa de outro Grammy? Falei até baixinho. Fala a Hum. verdade. Eu tô. Não, acho que a expectativa ela existe. Vai ser lindo se acontecer. Mas se não for também, eu não posso paralisar minha vida porque eu não Claro, ganhei. claro. Mas se acontecer vai ser histórico mais uma vez. Mas o disco em si, ele já ganhou em muitos outros lugares, sabe? Acho que ele já ganha pelo fato de eu não negociar a minha alegria em relação a fazê-lo. Você já falou isso algumas vezes nesse papo nosso hoje, de não negociar, de você ter total liberdade em relação a esse trabalho. Muitas gravadoras te procuraram depois do sucesso desse trabalho, querendo se associar à marca Uhum. Lineker. Me procuraram antes. Eu poderia ter lançado o disco por outras gravadoras, mas preferi seguir como eu estava. E eu acho que também existe. Não é nem só uma desconfiança, obviamente, as gravadoras elas já não são a mesma coisa que elas eram antigamente. A gente tem hoje um novo olhar sobre isso. Muitos artistas trabalham com gravadoras e estão felizes como estão, mas eu acho que, como ele foi tão calculado por mim, qualquer sucesso que viesse para além do que eu botei ali, para mim seria importante que fosse ainda um presente pela possibilidade de ser uma cantora independente, que no independente existe muita gente fazendo coisas incríveis e que a gente precisa de recurso e que essa vitória ela veio por pensar um disco com qualidade, onde não tinha nenhuma lupa falando que uma música de 7 minutos numa plataforma era demais, eu tinha que cortar para 3 ou 2,5. Então acho que entendo o papel das gravadoras e a grandeza que as gravadoras podem vir a somar. Eu procurei para ouvir algumas também num exercício, mas no final eu fiquei feliz com a forma e o jeito que o trabalho se deu para ser lançado como foi lançado. Você acha que com toda essa intencionalidade, tinha alguma chance de não ser esse sucesso? A gente mora num país muito plural, né? E que as pessoas têm formas e formas de consumir um trabalho. Podia ser que não. Podia ser um disco que as pessoas achassem nonsense, longo. Um disco de uma cantora que está fazendo um disco de roteiro. Que Caju é um roteiro, né? É um disco que se passa num dia Sim, inteiro, com todas as músicas ligadas do uma à Japão outra, do ao Japão ao Brasil, né? Brasil. E que se você ler todas as músicas, ele é um roteiro completo, fragmentado em faixas. Então isso poderia ser. Nossa, que viagem, imagina. Cadê o beat que tá faltando? Então acho que ele é disruptivo nesse lugar, assim, de bancar. É filme, gente. Eu sou uma. Não sou só uma cantora, eu sou uma artista multilinguagem que trabalho com muitas linguagens. E esse disco é um disco multilinguagem. Ele é filme, ele é pop, ele é samba, ele é reggae, ele é dub, ele é Ele é pagode disco, pra ele é caramba. pagode pra caramba. Inclusive, Febre agora acabou de entrar na trilha de uma nova Eu novela. ah, não sabia disso. É, Eu ia Febre tá na, falar que tá entrando na trilha da na trilha nova. da nova também, e agora entrou numa novela, e eu tô muito feliz, assim. Então, ele é um disco pra dialogar, sabe? E eu fico muito Eu feliz fico mesmo. muito feliz por você. Me diz uma coisa, você falou numa entrevista que foi com a Foquinha, uma Hum, entrevista muito bonitinha, eu gosto muito do trabalho da Foquinha, também. que você disse que uma frase da Solange, irmã da Beyoncé, numa música, Hum. fez você mudar um pouco as suas percepções. E a frase é: não faça nada sem intenção. Do Not Without Intention. Exatamente. Uhum. E aí eu queria saber
se intenção precisa caminhar junto com inspiração, ou quando você intenciona alguma coisa, aquela coisa nem necessariamente precisa estar inspirada que ela vai acontecer. Uhum. Eu confio muito na manifestação, né? Que acho que essa nova palavra de intenção que a gente tem escutado muito na internet, muito nessa geração, de que a gente tem que manifestar coisa Uhum, para coisa acontecer. Eu acredito muito na força do desejo, assim, né? E isso veio muito numa sessão de análise, onde minha terapeuta me lembrou que eu, enquanto uma pessoa humana, era capaz de direcionar o meu desejo, que eu era um ser desejante. Ela usou isso. Não esqueça que você é um ser desejante e não deixe que sua autoestima se incapacite pelo poder do outro sobre você. Você também tem seu direito de escolha. E a partir do momento que a gente tem o direito de escolha, a gente também tem um direito de intenção a partir do que a gente quer viver na vida. Seja de padrão de vida, seja sobre sonho, seja profissionalmente, seja sobre qualidade de vida. Então acho que a partir do momento que eu boto a intenção em algo, e a intenção não é tipo, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Mas a partir do momento que eu intenciono pela prática, seja a prática de querer ser uma boa compositora, e para ser uma boa compositora eu vou ler mais, eu vou escrever mais, eu vou fazer música só pelo exercício de fazer música, e não necessariamente de virar um hit, de virar algo que fure uma bolha, mas é fazer o exercício mesmo pela possibilidade de me tornar melhor a partir do meu meio de comunicação, que é a uhum, palavra, uhum. que é a música, que é a voz. E é isso, né? Tipo, trabalhar pela voz. Você é uma comunicadora, fala no rádio, comunica, fala em várias outras plataformas, mas eu digo rádio por ser um lugar que a gente não ouve, não, quer Uhum. dizer, que a gente não Não vê. vê, mas que a gente, a partir do que a gente está ouvindo, a gente projeta, pô, como é que será que ela está vestida? Será que ela teve um dia bom? O que a voz dela está dizendo? E são coisas que eternizam, né? Uma das poucas coisas que eternizam é um registro fonográfico. Então, se eu não estiver bem para cantar naquele dia, eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso, mesmo depois da minha passagem por esse plano, vai seguir ali, ou vivendo e atravessando outras pessoas. Então, acho que é botar a intenção na sutileza, sabe? É botar a intenção no que é eterno, botar a intenção no que tá aqui, no que é presente. E essa frase ficou, né? Porque no At the Table, que é esse disco da Solange, essa frase fica: Do not without intention. Do not without intention. Esse mantra, de fato, não dá para fazer sem intenção. Porque a partir do momento que eu fizer sem intenção, eu posso fazer qualquer coisa. Uhum, E uhum. a partir do momento que você faz qualquer coisa, vale a pena fazer qualquer coisa? Você falou sobre o exercício de escrever, que também é intencional. Uhum, E aí eu lembrei que Paulo César Pinheiro, um dos grandes uhum, canetados da nossa MPB, né, da nossa música, tem um verso que diz que a inspiração é uma luz que chega de repente. É um uhum, samba muito bonito essa uhum, música. Como é que é para você? A composição é uma luz que chega de repente, ou esse exercício diário faz com uhum. que ela chegou de repente, mas eu estou exercitando ela aqui já tem uns 3 meses, e Sim, aí ela veio de eu repente. acho que a inspiração ela vem pelo mistério também, né? Que às vezes a gente está falando, você fala uma coisa, eu falo outra, ou eu vejo alguma coisa que me dá um boom, e aí eu vou ficar maturando isso até eu conseguir ter um tempo de parar e escrever. Tem coisas que vêm pelo exercício, mas eu também acho que, para além do exercício, eu sou uma compositora do cotidiano. Então, para eu escrever o que eu estou escrevendo, eu preciso viver. E aí é na vida que eu vou sentir coisas e vou ser atravessadas, como por exemplo, Negona dos Olhos Terríveis. Uma vez eu estava na praia e aí uma amiga chamada Safira, que eu cito na música como uma pedra preciosa, ela Uma praia tem de uma Salvador, praia de né. Salvador, Claro, sempre. não seria uma praia, enfim, não vou falar nada Uma de praia, uma Salvador. praia em Salvador. O pai dela é Orives, tem um projeto lindo chamado Jardim dos Orixás, e aí ela me levou os anéis para eu ver. Inclusive foi o dia que eu comprei esse anel de âmbar, que é um anel que está sempre comigo. Você está sempre lindíssima em relação à Ah, joia, é é porque uma coisa. pra mim eu me sinto pelada se eu não tô assim de joia. Então tô sempre com proteção, que é proteção também, né? Você sabe que eu gostaria de ser assim, tá. Jura? Mas me incomoda escrever com anel, com Eu amo. brincão, mas eu acho Sabe o que eu gosto? lindo. Eu gosto da densidade que dá pra mão. É que nem unha feita. Aham, Você faz a unha e aí dá aquela sensação de uma mão nova. aham. Eu sinto que o anel, a pulseira, dá um estado de presença. Que é Faz bom sentido, também. faz sentido. E aí tava nesse momento com Safira na praia, o mar aqui, vendo as joias. E o ouvido da compositora não para, né? Tá sempre aqui. Pra gente de compositor, o ouvido da fofoqueira, que gosta também do caos, que gosta de ouvir. E acho que isso é uma herança do interior, de crescer ali sentado na calçada,
cresci na igreja, então sempre ali com as senhoras da igreja. Ai, que. Sim. E aí eu ouço passando aqui um vendedor falando pra uma menina assim, como que ele falou? Pô, negona, que olhar terrível. Eu falei, olhar terrível. Olhar terrível. E aí fiquei pensando sobre isso. Negona, olhos terríveis. O que seria um olho terrível? E aí fiquei pensando sobre quando você sabe tão bem de si que você não desvia o olho pro que te olha. Não é aquela coisa quando você tá no flerte, Uhum. aí a pessoa tá me olhando, não vou olhar. Não, eu vou olhar mesmo. Eu tô mostrando o que eu quero. Tô mostrando que eu sou. Tô mostrando que aqui tem uma chama e que eu tô te intencionando sim. Como diz em Salvador, tem uma expressão que é castelar, né? Tô te castelando sim, tô aqui te, Te te querendo. querendo mesmo, não tô fugindo. Então acho que o Negona dos Olhos Terríveis talvez seja esse lugar de prática que eu cheguei hoje e que às vezes ainda me bambeia, mas com 29 anos, de não ter dúvida do que eu quero. De, de escrever tudo isso, porque o cotidiano me faz uma escritora que está observando não só o que meu público gosta de ouvir, mas o que eu estou vendo. Não deixa de ser um documentário, não deixa de ser um documento ativo sobre a minha geração, sobre expressões que a gente usa hoje, sobre coisas que me atravessam, sobre coisas que eu vi. Às vezes, sei lá, eu já escrevi intencionada de uma pessoa que eu vi atravessando a rua e a expressão dela me levou para uma emoção que eu pensei o que significaria aquilo na minha vida. Então, acho que intenção é um grande mistério para te responder. Então, às vezes pode vir como um susto, às vezes pode vir de alguém que falou Uhum. e eu ouvi e fiquei elaborando sobre aquilo. Você sendo uma mulher de fé, você acha que ela também pode vir soprada de algum Sem lugar? dúvida. E eu acho que isso também dá o tom dentro da fé de que eu não tô só, de que existe algo além de mim que me cuida, que me concentra, que me deixa mais viva, que me tira do perigo, que me mostra coisas. E acho que é isso. Acho que quando eu entendo que o orixá é vivo sendo uma pessoa candomblessista, que o orixá é vivo na minha vida é também por esses lugares de ser uma religião que é muito pautada às coisas da natureza, né? As coisas que estão aqui no agora. Então não tem como eu não acreditar que minha fé me assopra coisas, sendo que eu acredito que a natureza também é viva, sabe? Você é uma mulher, Lineker, que obviamente a gente não sabe o futuro, mas a gente projeta o futuro. Uhum. Você é uma mulher que tem a sua vida projetada ou você de alguma maneira também sabe deixar a vida te levar? Eu sei deixar, mas eu também sei intencionar. Então acho que, por mais que eu não saiba o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, tem os lugares que eu me vejo quando eu paro pra pensar em mim, assim, tipo, mais velha. Eu adoraria, por exemplo, e acho que a gente tem hoje, né, aí uma safra de artistas que estão chegando num momento da vida muito específico, de uma idade avançada, mas ainda assim em cena, Uhum. de saber que eu queria muito ser uma artista de senhora, Uma sabe artista assim? de Uma carreira, artista né? de carreira, uma artista que você vai estar lá no meu show de 50 anos de carreira, Com certeza. sabe? E que não sei qual é o momento físico da minha vida que eu vou estar, mas que a música vai estar me fazendo viva, porque isso me tirou de um lugar e me tem me levado para tantos outros, pela surpresa mesmo de viver. Então acho que eu hoje tento me cuidar, o tanto que eu me cuido, poderia me exercitar mais, mas no sentido de Todos nós poderíamos nos todos nós, a exercitar gente podia beber mais. um pouco mais de água, a gente poderia ficar um Podia, pouco menos no podia. telefone, mas eu acho que eu faço as coisas na intenção de ter uma saúde de vida, assim, para viver as coisas que eu quero viver e projeto para mim com consciência. Eu já te disse que Caju é o disco do meu puerpério, né? Então eu vi muitas entrevistas suas, vi muitas colegas minhas de profissão fazendo um trabalho muito bom de ter ouvido mesmo o Uhum, disco, porque às vezes eu fico assim, meu Deus, por que a jornalista tal não ouviu o disco para entrevistar? uhum, E eu acho que muitos dos meus colegas de trabalho mergulharam no seu disco para te entrevistar, e eu vi muitas entrevistas boas, eu já citei aqui a Foquinha, vi uma da Sara Oliveira também, que foi linda. uhum. E numa dessas entrevistas, que agora eu não vou saber de mencionar de quem, você disse que a música, se eu não me engano, Popstar, ela nasceu do riff de um violão. Pode ser? Popstar, pode ser. E aí eu queria saber de Veludo Marrom, porque é a música Veludo mais. Marrom é a sua preferida? Não. É? Não sei. É? Não sei, é? Porque eu acho que você não me falou isso, mano. Qual foi a música
que você ouvia com o bebê? Veludo Veludo Marrom. Marrom. É. Não é a sua preferida do Caju? Não, Não. Qual é? não me lembro. A do bebê é do Veludo Marrom, porque eu falei Mas pra você tem uma você. música preferida de Caju? É Veludo Veludo Marrom. Ah, Marrom. preferida. Eu Pref- entendi de ferida. Eu falei, qual Não, música de ferida de Caju? É a minha preferida. É a preferida. minha preferida, é. Porque eu sei que é uma música de amor, mas eu que estava com o bebê no colo, Uhum, meu puerpério, bebê muito recém de dias, eu ficava cheirando aquilo, querendo que aquilo fosse eterno. uhum. E aí, Popstar nasceu do riff de um violão. Como é que nasceu o Veludo Marrom? Que, pra mim, quando eu for nos seus 50 anos de carreira, ela Aham. vai estar no seu disco, porque ela é a sua obra de arte até Sim, o momento. Assim, ela claro que você é. fará outras, mas ela vai estar no seu setlist de 50 anos de carreira. O Veludo Marrom veio primeiro pela letra. Eu escrevi primeiro o Talvez Eu Goste Ainda Mais de Nós, foi a poesia. E dentro desse lugar dela ser uma música eterna e etérea, eu queria que ela soasse também como um lugar de fé, como que ela fosse uma coisa de oração. Então, é quando você quer viver tanto uma coisa que é tão boa que você não quer esquecer aquilo jamais, que tem que estar muito dentro da sua vida. Que é assim, você fecha o olho, você sabe o cheiro do seu bebê. Então, Veludo Marrom, eu queria fechar o olho e saber exatamente o que eu senti quando eu escrevi. E eu consigo isso até hoje. Tanto é que todas as vezes que a gente deu play nessa música no estúdio, eu chorava. Caju quase não chamou Caju, o disco. Chamaria Quase chamou Veludo Veludo Marrom. Marrom. Falei pra algumas pessoas que estavam, gente, o disco não vai chamar Caju. O disco é Veludo Marrom. Amiga, mas espera aí. A gente tá fazendo todo um conceito. Equipes correndo com criação de arte, tudo. E eu entendi que, por mais que Caju seja o disco, Veludo Marrom também poderia ser um disco dentro de Caju. Porque, não só pelo fato dela ter 7 minutos, mas pelo lugar de verdade que ela existe. Tudo que eu escrevo ali, eu sigo querendo viver. Eu sigo querendo que as coisas não sejam mentira, independente de quanto tempo eu vivo aquilo. Mas que eu esteja presente, que eu consiga me relacionar a nível humano com disponibilidade de alguém que vai me decorar, assim, que vai querer cheirar minha pele, que vai saber que eu estou disponível, assim, né? A E eu acho fé, para de que, falar. Já tô aqui aos e prontos. para além disso, acho que tem o coro, que vem naquela coisa assim, Disney, Disney, igreja, fé, sim. aquela coisa de fé, e ao mesmo tempo a Jazz Sinfônica de São Paulo, que mais uma vez, assim, que honra poder colaborar com eles, né, que já estavam comigo presentes Sim, em Índigo, sim, mas ser mais uma vez tem uma orquestra completa, completa. sim. Poder esbanjar esse Com luxo, que é certeza. ter uma E sabe orquestrona. uma coisa que eu acho? Que em Índigo, eles estavam atrás de você. Uhum, Em Caju, especialmente em Veludo Marrom, eles estão à sua frente. uhum. E não é aí juízo de valor quem é que está mais, quem é que está menos. Mas parece que você abriu espaço para eles brilharem. E acho que isso não Ficou só no disco, lindo. mas no show também. Não tem orquestra no show, mas cada músico da minha banda é protagonista. Então cada músico da minha banda tem um momento no show. E eu acho que, por mais que ele seja um disco individual, quando eu digo que eu fiz pra mim, ele é um disco para celebrar qualquer pessoa que se envolveu com ele. Seja minha equipe técnica, seja minha produção, seja minha gestão, Uhum. seja a pessoa do financeiro da minha equipe, seja a pessoa que está ali no backstage do festival. Mas todo mundo, na minha intenção, tinha que se relacionar um pouquinho com esse disco. Porque ele é tão verdadeiro que eu achava que ele tinha a possibilidade de transformar, sabe? Porque me transforma até hoje. Me emociona. Pra mim faz sentido passar 2 horas e 10 em cima de um palco, pulando e cantando e fazendo um crossfit energético, mas de sair dali, tipo, feliz, sabe? Você fez uma obra de arte, independente de quanto tempo ela durar. E aí eu posso falar de Caju, mas falando de Veludo Marrom especialmente, é uma obra de arte, é nítido que aquilo é uma obra de Uhum, arte. E aí eu queria te falar duas coisas. A primeira, que você lançou esse disco em agosto, eu ganhei o Bento dia 12 de outubro. uhum. Eu te mandei uma mensagem na época, né? E a gente se conhece fora dos holofotes, né? Nos bastidores, Minha primeira entrevista de rádio. né? E eu me lembro quanto que a gente já conversou sobre coisas Uhum, afetivas, né, das uhum, nossas vidas. E Veludo Marrom me fez perceber, mais do que a minha analista,
o quanto a minha fé me levou a viver o que eu estava vivendo, assim. Eu pedi durante muitos anos o que eu vivi, do que eu tenho vivido, a família que eu tenho hoje, Uhum. a confiança na relação que eu tenho hoje, a alegria de ser mãe do meu filho. E, e Veludo Marrom me fez também querer muito que você viva tudo que você desejar. Porque eu acho que todos nós merecemos aquele afeto de veludo marrom, Uhum. sabe? Veludo marrom, eu acho que é o que a gente deveria desejar para a humanidade. Se Uhum. todo mundo tivesse o afeto que veludo marrom explana, intenciona, a gente não estava tendo guerra, a gente não estava tendo essa desigualdade absurda, a gente não estava tendo essa escalada de transfobia, a gente não estava tendo esse racismo absurdo. Então, quando eu digo que você fez uma obra de arte, é porque quando a gente faz uma coisa que mexe tanto com as pessoas, a gente fez, de certa forma, né, uma obra de arte. Aí eu queria saber qual era o emaranhado que tinha aí dentro para você ter posto para fora uma coisa Uhum. tão grandiosa. Eu acho que primeiro eu agradeço a sua percepção, porque de fato ter a coragem de escrever algo como isso não é fácil. Porque para além de ser uma música linda, é também e linda porque eu realmente acho linda sem nenhuma arrogância, mas é muito difícil você se expor tanto. Por mais que eu seja uma compositora e vou sempre me expor, ali eu tô falando do que é mais frágil em mim, de alguém que veja minha fragilidade e me cuide como uma coisa eterna dentro de um dia. Nem é para sempre, mas alguém que olhe para mim como uma possibilidade de ser amada. Alguém que olhe para mim como alguém que merece carinho. Alguém que olhe para mim não só como uma pessoa que está dando a nível de energia, de música, de tudo, né? Quando você trabalha com o que eu trabalho, você está dando muita coisa. E quem dá pra gente também que tá dando toda essa energia, todo esse olho no olho, toda essa voz, toda essa música que vira eterna para as pessoas. E eu acho que mesmo recebendo muito carinho de fã, de pessoas do meu meio, existe uma carência muito grande também. Que viver o topo da onde eu tô, por mais que eu olhe pro lado eu vejo minhas amigas, minha família. Mas e dentro do lugar individual, assim, dentro do lugar desejo, dentro do lugar romance, dentro do lugar paixão. É difícil, às vezes, você não ter esse lugar e ver tanta gente, por exemplo, no seu show se pedindo em casamento com essa música. E você vai voltar pro seu quarto de hotel sem uma mensagem assim: e aí, foi bom o show hoje? Que bom que você vai chegar amanhã. Então, acho que essa música nasce por esse desejo de querer ser vista como uma possibilidade de amor. É. Você é vista e você vai ser cada vez mais vista como essa possibilidade. Isso, Porque você às vezes. merece, É. porque você é linda, porque você tem tanto afeto para distribuir. Uhum. E isso vai acontecer na sua vida. Demorou muito para acontecer na minha. Eu tinha 37 anos quando eu me apaixonei nesse lugar, Uhum. sabe? De possibilidade. E aí, não de um dia, eterna. E você vai vivenciar. E às vezes, por mais que eu viva isso e consiga experimentar um pouco, tem um perigo também dessas paixões e um perigo, né? Não é nem um perigo causado por mim, mas um perigo estrutural do que eu significo, que é um medo de se relacionar Afinal de contas, você é uma popstar. com a Tem isso popstar. também, claro. Então, assim, quem é que vê a fragilidade da popstar? Quem é que humaniza? Quem é que Mas, olha. amiga, Ivete está casada com um gatão. Sim. Então é Não, mas a minha hora vai possível. chegar, eu sei, a Vai! hora vai E outra, chegar. enquanto ela não chegar, passa o rodo, Isso sem dúvida. o rodo, aproveita. Sim, mas é isso, né? Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Mas enquanto isso, vamos viver bastante. Olha, eu não fiz um décimo das perguntas, mas eu não posso deixar de falar de 3 assuntos. Hum. Primeiro, Caju é um roteiro. Cadê esse documentário? Cadê esse filme? Cadê esse cinema? A gente está fazendo, né? O documentário está em processo ainda, não está uma obra fechada, mas é um documentário que está sendo captado desde o dia 1, onde eu decido que o nome vai ser Caju. Ou Veludo Marrom. Ou Veludo Marrom. Então tem isso. Não fechamos a obra ainda porque tem muita coisa para rolar, tem muito chão. É uma turnê que tem mais um ano e pouquinho de estrada. Isso se não perdurar, né? Porque a demanda tá Mas ela gigante. já tá fazendo um disco, né? Assim, ela já tem conteúdo para outro disco. Espera, Não, gata, mas vai eu não tô com vivenciar. pressa.
Eu não tô com pressa, volta pro Rio 25 mas como um vezes. exercício, eu tô escrevendo coisas. Vou escrever. Aí começa, né? Caju 1, Caju 2, Caju 3. Sim, sim. Mas esse documentário tá em processo ainda, e ele é documentado pela Safira Moreira, minha amiga que tava me vendendo as joias, A Negona de Olhos e a Negona dos Terríveis. Olhos Terríveis. E tem muita coisa ainda, né? A gente tem uma viagem pra Europa agora. A gente tem um show no Lincoln Center no verão em Nova Que eu York. iria, tá? Meu marido vai. Ele vai com Eu conheci, Lenine inclusive, em ele em Nova Nova York. Eu York. sei, eu sei. Foi. Ele vai com Lenine, eu iria também, mas a Ah, TV Brasil não me liberou, então não poxa! vou. Mas vai rolar isso. E os mistérios também, né? Vamos ver o que tem aí. Tem muita coisa pra documentar. Então, quando assim eu falar, gente, último ato de Caju, aí acho que a Aí você vai gente. rodar o Brasil inteiro de novo, né? Último ato, aí você roda o É, aí Brasil depois de inteiro rodar de o novo. último ato, a gente vem no documentário para as pessoas não sentirem saudade, enquanto eu estiver no processo criativo do próximo disco, porque eu já falo que vai ser longo. Eu não vou lançar. Caju acabou em 2026, 2027 eu vou estar com o disco. Não. Eu aprendi isso também nesse processo, quão é importante o processo. E o Os tempo, respiros, né? os respiros. Sim. Viajar para muitos lugares para ver muitas coisas e me encher de inspiração. Marisa faz isso muito bem, né? Chiquérrima, né? A Marisa é canceriana das cancerianas. Então, assim, e eu tenho falado com ela sobre isso das pausas. Aprendido, assim. Ela é uma que eu fico tremendo, Não, também, sabia? eu falo com ela no WhatsApp, eu fico nervosíssima. Fico E ela é nervosíssima. tão gentleman, assim, que eu fiz uma entrevista com ela, ela me mandou um áudio agradecendo, elogiando. Eu achei de uma educação. Chiquérrima. Que mulher Chiquérrima. chique, né? Ela é. Não posso deixar de falar também que você é uma imortal. Para Tem os isso. nossos ouvintes, a gente está falando com uma rádio que está em 600 cidades. Muita coisa. Então, muita gente pode não estar entendendo do que eu estou Uhum. falando. Explica para os nossos ouvintes. Você é uma imortal por Eu quê? sou uma imortal da Academia Brasileira de Cultura, ocupando a cadeira que era de Elza Soares. E ocupar uma cadeira dessa na academia significa que você contribui e contribuiu artisticamente, politicamente com seu país, a nível que você se torna uma pessoa notável e digna de um título de imortalidade, que aí no meu caso é muito doido ser imortal no país que mais mata pessoas trans e LGBTQIA+, no mundo. Então, esse feito ele não tem só um cunho profissional, mas ele é político, Com certeza. E a porque cadeira que você ocupa é muito muito política também, política, né? porque De era da outra mulher Elza, outra mulher preta, preta, exatamente. que teve uma cadeira brilhante, mas também muitas coisas no backstage da carreira, da vida dela, né, que fizeram com que ela fosse a mulher forte que ela é, que ela foi, e é ainda na E é, nossa sim. memória, na nossa consciência. Mas ainda assim, uma vida sofrida em muitos aspectos, né, muitas perdas, muitas violências, mas ser titulada nesse dia também ao lado de outras mulheres e pessoas que me inspiram demais, né? Dona Conceição Evaristo, Margarete Menezes, mulheres que Luana Xavier, mulheres pretas que me colocam num lugar de serem Alcione? Alcione, serem ancestrais vivas minhas que me lembram todo dia quem eu sou. Então eu sou imortal hoje por conta disso. É muito chique, né? Isso que doideira na minha vida, Só que gente. deixa Quem eu te falar diria? uma coisa que eu quero encerrar com isso. Você fala de intencionalidade, mas quem fazia isso muito bem, faz isso muito bem, é a senhora sua mãe. E eu quero que você conte a história hilária do enterrar o seu umbigo. Pois é, minha mãe, uma mulher aquariana, 49 Pensando anos, lá pensando lá na na frente, frente. visionária. Quando eu nasci, minha mãe sempre teve uma veia artística, então minha mãe na adolescência teve um grupo de pagode com as amigas de fundo de garagem. Sou filha de Miss, minha mãe era modelo. Então, assim, tem uma coisa visionária pra frente. E acho que na minha família tinha uma cultura que vinha pela minha avó, das mais antigas, de que toda criança que nascia, você escolhia um lugar específico para enterrar aquele umbigo, que é a ligação da mãe com a criança, que é a vida, e a partir do momento que você enterrasse aquele umbigo em algum lugar, ia ser a profissão da pessoa. E aí, cagas d'água, minha mãe enterrou meu umbigo em frente à Casa de Cultura de Araraquara, que foi onde eu fiz teatro minha infância e adolescência inteira. E aí hoje eu sou uma artista. E aí você tira essa onda que sou uma mulher de fé, intencionalidade é sua mãe, Claro, que né? já traçou seu E assim, destino. sou de uma família de muita fé. Sim. é, Tenho uma bisavó por parte de mãe, que era avó do Virgem, uma benzedeira, uma mãe de santo, uma mãe super espiritualizada, uma avó super espiritualizada,
que liga e fala que todo dia reza por mim. Então não tem Não como as não tem coisas não irem preço isso, pra né? frente quando sua família inteira também tem esse caminho de fé. É. Sou muito sortuda. E nenhuma laranjeira dá limão, né? E eu Dá sou de Araraquara, que é a laranja. terra da laranja, né? Sei, Então tem isso eu ainda. Ela sei. vem aí Eu ia falar bananeira, mas eu no lembrei de elixir, Araraquara. ela vem no elixir da vitamina C, então não dá pra ser uma vida sem saúde. Lineker, eu te Eu amo e eu também. desejo, assim, um sucesso que eu desejo pro Bento. Muito obrigada, Porque Fabi. eu acho que você faz um serviço, você presta um serviço para esse país que poucas pessoas prestaram e o seu caminho Obrigada. ainda é muito, muito longe. Axé, que o nosso também seja. Que sejam muitos encontros que nos façam ainda nessa vida. Me Serão, chama pra tudo, às vezes eu vou demorar pra vir, mas eu vou vir. serão. Mas tô muito feliz, de verdade.